Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado. Eu queria convidar os irmãos para fazer o favor de abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, e vamos meditar na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 2, e nós vamos falar um pouco deste amor de Jesus para conosco e para com todos os pecadores. Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estava também ali reclinado com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas e fariseus que comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos, e eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Esta passagem bíblica tem aqui uma grande lição para nós, como crentes, mas é uma grande mensagem de esperança para o pecador que anela ser alcançado pela graça de Deus. É uma revelação de que Jesus está muito preocupado com a sua vida. E eu falo para você que nos assiste através da internet, talvez até aqui mesmo, juntamente conosco, haja alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e talvez até tenha assim, alguma dificuldade para compreender que o Senhor está muito preocupado com a sua vida. Talvez até você tenha sentido condenado pelas suas atitudes, talvez rejeitado pela sociedade, rejeitado talvez pela família. Acontece que às vezes quando há assim, falhas, alguns erros que as pessoas cometem, então geralmente o ser humano é implacável. O ser humano tem muita dificuldade de perdoar, de receber as pessoas, e quando as pessoas andam assim à margem da sociedade, fica muito mais difícil para essas pessoas encontrarem assim um apoio, encontrar alguém que possa conhecer, possa partilhar, possa ouvir o seu lamento, o seu clamor. Mas Jesus é este amigo, é esta pessoa que está pronto e aberto para poder ouvir as pessoas e não faz acepção de pessoas. E nessa passagem nós vamos encontrar um texto que fala muito sobre isso. Eu coloquei aqui uma introdução. Esse título fala que Jesus estava a comer com os pecadores, em companhia dos pecadores, e foi motivo para escandalizar alguns religiosos. Então eu fiz aqui uma introdução e gostaria de partilhar alguns pontos desta mensagem com os irmãos, mas também, em especial, para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. E diz assim: durante o seu ministério terreno, Jesus procurou revelar por meio das suas ações o grande amor de Deus pela humanidade caída. Todos os atos de Jesus Cristo, durante o seu ministério, durante 3 anos e meio, foi revelar às pessoas, procurar as pessoas, buscar as pessoas que estavam marginalizadas, pessoas que estavam excluídas da sociedade. O desejo dele era revelar este grande amor de Deus para com aquelas pessoas que julgavam não ter mais solução para elas. Pessoas que estavam desesperançosas, pessoas que estavam já talvez assumindo uma atitude de que a vida delas seria assim, para sempre. Não há mais solução, não tem mais jeito. E hoje vivemos um tempo em que muitas pessoas já estão tentando acomodar a situação, dizendo: olha, para mim não tem mais jeito. Eu acho que nasci para sofrer, nasci para viver assim, nasci para que tudo dê errado na minha vida. Eu tenho feito tantas coisas, tenho procurado tantas coisas e nada dá certo. Mas eu quero contrariar esse pensamento, dizendo que Jesus pode mudar a sua vida.
E ele veio exatamente para trazer solução para o pecador. E às vezes, algumas pessoas não compreendem isso também, que Jesus não veio trazer riqueza para as pessoas. Jesus veio trazer felicidade. Jesus veio trazer a paz de espírito. Jesus veio trazer uma restauração. Como nós ouvimos aqui a leitura, e o pastor disse que Jesus não veio reformar ninguém, ele veio fazer novas as pessoas. Ele veio trazer um novo nascimento, nascer de novo, mudar de história. E Jesus está pronto para fazer isso. Então, durante o seu ministério, ele procurou demonstrar isso. E a sua atitude para com os pecadores arrependidos fez com que ele fosse incompreendido por muitos que via na religião uma forma de discriminação do indivíduo fracassado. Muitos dos religiosos achavam assim, aquele ali pecou, errou e anda assim, não pode misturar conosco. A nossa religião é uma religião pura e as pessoas têm que ser puras. E a religião entrou na mente dos religiosos que era isso que tinha que ser. E até algumas religiões queriam fazer de Jesus, como hoje em dia querem fazer de Jesus uma propriedade sua. Como se Jesus fosse propriedade dela. Jesus é o Salvador da humanidade. Todas as pessoas, seja ela quem for, que se aproxima de Jesus e arrepende dos seus pecados, Jesus perdoa e recebe essa pessoa. Ele diz, aquele que vem a mim de forma alguma o lançarei fora. Nenhuma pessoa está excluída. Jesus quer salvar a pessoa. E ele veio para esse fim. Ele veio para trazer salvação, para trazer libertação. E ele procurou, como procura hoje, essas pessoas. Nessa passagem que lemos, estamos falando de Levi ou Mateus, é a mesma pessoa, apenas o nome é diferente, mas se trata da mesma pessoa. Ele foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos, e depois ele fez na sua casa, lá uma festa. Fez lá um banquete, e como tinha muitos amigos, este Levi, ele era um cobrador de impostos, trabalhava na alfândega, e ele tinha muitos amigos influentes, certamente uma pessoa que também não era muito bem vista na época, porque eles eram cobradores de impostos, embora ele fosse judeu, trabalhava para os romanos, e não era muito visto, a tipo de Zaqueu, que também era um cobrador de imposto, e ele não era muito bem visto pela sociedade. Mas Jesus foi lá chamar esse homem. Jesus viu, para além daquilo que as pessoas veem, que nós vemos, Jesus vê o interior da pessoa e o coração da pessoa. E Jesus sabia que podia contar com ele e iria fazer uma mudança na vida dele, e ele seria um instrumento na mão de Deus para abençoar as vidas. E foi isso que Jesus fez com Mateus. Ele foi chamado e ele largou tudo e foi servir ao Senhor e fez uma festa. Chamou os seus amigos, e tinha muitos amigos, e os amigos de Levi não eram aquelas pessoas que, religiosamente falando, eram as pessoas mais bem vistas. Pelo contrário, eram as pessoas que, do ponto de vista dos religiosos, eles estavam excluídos. E quem é que ele convida? Jesus para ir lá, e Jesus, como sempre, se convidasse Jesus, convidava os seus discípulos. Porque nós vemos na palavra de Deus que onde Jesus ia, levava os seus discípulos. Vocês têm que ter muito cuidado de convidar Jesus. Porque se convidar Jesus para ir na sua casa, ele vai levar os discípulos também com ele. Você vai fazer um almoço para Jesus, ele vai levar mais 12 com ele. Mas quando está lá na presença de Jesus, é uma bênção. Todo lugar que Jesus foi, só tinha bênção. E aonde Jesus está hoje é uma bênção também. Se Jesus está na nossa casa, é uma bênção. Se Jesus está no nosso trabalho, é uma bênção. Se Jesus está no nosso relacionamento, é uma bênção. Se Ele está conosco, é uma bênção. E diz que Levi fez esse jantar, o almoço, e fez essa refeição gloriosa, e diz que estava lá várias pessoas. A Bíblia diz que era multidão de pessoas, e outro escritor diz que era um grande número de publicanos e pecadores. Ele convidou os amigos dos funcionários públicos. Olha, eu vou fazer lá eu saí do emprego, eu agora vou seguir a Jesus, e eu gostaria vou fazer lá uma despedida.
e eu gostaria que vocês todos estivessem lá. E aqueles publicanos, que eram os cobradores de impostos, foram e levaram os seus amigos, e muitos dos seus amigos eram considerados como pecadores também. Pessoas que não tinham nada com a religião, não queriam nada com a religião, eram pessoas que estavam marginalizadas. E essas pessoas, quando lá estavam, quem chegou lá? Jesus e os seus discípulos. E quando Jesus foi com os seus discípulos, algumas outras pessoas também foram convidadas, que foram os escribas e os fariseus. E esses escribas eram da parte dos fariseus. Os escribas, para quem não sabe, eram os doutores da lei. Aquelas pessoas que tinham a incumbência de estudar as escrituras, a lei de Torá, a lei de Moisés, estudava e ensinava as pessoas a respeito das coisas de Deus. Só que esses escribas da parte dos fariseus, eles acabaram deturpando a palavra de Deus, porque eles pegavam a letra e deixava que o espírito ficasse fora. E Jesus mesmo diz que a letra mata e o espírito vivifica. Eles viam muitas coisas na religião, mas esqueciam o principal, que era o amor de Deus para com as pessoas. E quando eles chegaram lá na casa de Levi, eu posso ver aquela cena, assim, as pessoas, ali aquele monte de pessoas, e falando um linguajar diferente dos religiosos, porque o linguajar deles é diferente. É como no nosso dia hoje, nós os crentes temos uma linguagem diferente, e as pessoas que não servem a Deus, pessoas que não conhecem a Deus, têm um outro tipo de linguagem, né, irmão Antônio? Passando lá para cima, então, Deus me livre e guarde, né? Lá para o lado do norte, as pessoas que têm um linguajar assim complicado, às vezes, para falar, em outros lugares. Então, o que acontece é que quando chegou nesse jantar, ou nesse almoço, estava lá uma multidão de pessoas, e a conversa deles não era muito boa. Só que estava lá pessoas que estavam carenciadas. Porque, embora fossem pessoas da sociedade, estivessem sem a religião, estivessem afastado, não via na religião uma oportunidade para poder ser salvo, porque a religião discriminava-os. E Jesus vai lá e entra onde eles estão e senta com eles à mesa e vai comer com eles. Isso era um dos maiores absurdos para o pensamento religioso da época. O Jesus, como um mestre, um homem santo que era, sentar em meio aos pecadores, ainda comer e beber com eles. Isso era demais. Mas quando Jesus está lá, os pecadores puderam ver, através da pessoa de Jesus, o grande amor de Deus para com eles. Não tem nada mais que alegra uma pessoa e que dá confiança à pessoa, e quando a pessoa está excluída do meio daquele rol, que alguém chega e põe a mão nela e diz: não, mas você vai estar aqui comigo, eu vou estar com você. Eu não vou fazer o que você faz, mas eu estou contigo. Eu vou te ajudar, porque tem uma coisa muito séria que nós precisamos compreender. Nós não temos que excluir ninguém, nós não temos que deixar de ter comunhão, de amizade, não temos que deixar de nos relacionar com ninguém. O que nós não podemos é fazer o que o pecador faz, porque de lá nós viemos. Nós éramos pecadores, andávamos na prática do pecado, vivíamos praticando o pecado. Mas nós fomos alcançados pelo Senhor para servir de exemplo e de testemunho, que assim como Deus fez conosco, pode fazer na vida deles também. E eles precisam de nós. Eles precisam de ver que nós não somos ninguém maior do que eles ou melhor do que eles. Nós somos alguém que Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos perdoou, transformou nossa vida, nos recebeu. Jesus nos aceitou e nos dá, então, condições de também aceitá-los. Dizer assim: não, você pode também. Se ele fez comigo, pode fazer também na sua vida. Jesus pode mudar a sua história. E diz que estava lá na casa de Levi, os discípulos a comer também, um grande número de pecadores, e os escribas, os fariseus, começaram a ver aquilo, não conseguiam comer. Eu não sei se eles foram convidados, ou se eles foram lá para poder vigiar Jesus, porque por onde Jesus estava, eles andavam atrás a vigiar para ver se pegava alguma falha de Jesus. E Jesus, sabendo disso, que não estava comprometido com a religião, Jesus veio para trazer salvação, libertação. Jesus não queria saber o que eles pensavam. Jesus fazia o que tinha que ser feito. Era isso que ele fazia, como hoje ainda faz. Jesus não veio para agradar ninguém. Ele veio para transformar a vida das pessoas. Ele veio para dar oportunidade às pessoas. Ele, quando via os leprosos, ele tocava nos leprosos. Aquilo não podia, a religião dizia: não pode.
Ele ia lá, tocava e dizia, ser curado. E a pessoa ficava curada. Ele contrariava o pensamento, porque o amor dele era muito maior do que aquela lei cega, o legalismo dos religiosos. E hoje Jesus continua o mesmo. Não adianta as pessoas fazerem tantas coisas, não adianta as pessoas guardarem tantas regras, tantos preceitos e não ter amor pelas pessoas. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu sou um cumpridor nato, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tem amor. E Jesus veio exatamente para salvar o pecador, para mostrar ao pecador o seu amor. E nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Ele, porque Ele é a razão do nosso viver, é nele que nós temos que nos espelhar, é nele que nós temos que confiar, e é nele que nós temos, é a Ele que nós temos que seguir. E nós temos que ver os seus exemplos. E os exemplos de Jesus é sempre maior do que o nosso. Porque nós, às vezes, ficamos presos. Eu não vou falar com fulano, porque alguém pode pensar que eu estou apoiando a pessoa. Eu não vou mais falar com ciclano, com betano, porque alguém pode pensar que eu estou dando apoio a ele. Ora, se você está dando apoio para que ele mude de vida, para que ele se transforme, para que ele consiga seguir a Deus, parabéns por isso. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Você precisa apoiar as pessoas a deixar o caminho que elas estão a seguir. Jesus está preocupado com eles mais do que nós. Ele disse assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99. Por todos nós os salvos. Ele falou a respeito da ovelha que se perdeu, ele diz, a maior alegria é por aquela que estava perdida, que foi encontrada, do que pelas 99 que estavam lá no aprisco. Jesus está dizendo que há maior alegria no céu, quando um pecador se arrepende, do que já por nós que já estamos salvos. Porque nós já estamos, mas aquelas pessoas que estão lá fora, você talvez que me ouve e acha que não tem jeito para você, que não tem solução para você, saiba que Jesus está preocupado contigo. E Ele arrisca fazer com que você possa ser transformado. Ele não está preocupado com nada, Ele está preocupado com a sua vida espiritual. Ele está preocupado com a sua necessidade espiritual. Ele está preocupado com o seu fracasso espiritual. Ele está preocupado com o seu sofrimento espiritual. E Ele veio para poder transformar a situação. E Ele está pronto a fazer isso. E Ele não tem vergonha de chamar você de irmão se você se arrepende e vem a Ele. Porque quando você faz isso, você reconhece este amor, você é alcançado pela graça de Deus. E lá na casa, estavam lá os fariseus. E os escribas. Eu não vou comer. Eu vou comer com essa gente? Eu vou comer com esses pecadores? Não, eu não vou comer, prefiro ficar com fome. E os discípulos estavam sentados lá, comiam, bebiam, e Jesus comia e bebia, e nem estava preocupado com o que eles estavam pensando. E as pessoas estavam ali, aqueles pecadores, imagine, irmão, o coração daqueles pecadores, porque eles sabiam, eles viviam, eles sabiam exatamente o que era a religião naquela época. Eles sabiam que se Jesus estava ali com eles, era um grande privilégio para eles. Ele diz assim, nunca ninguém chegou tão perto de nós. Um mestre desse, uma pessoa religiosa, nunca chegou perto de nós para poder sentar conosco, conversar conosco. E esse mestre, este homem tão poderoso, este homem que tem feito tantos milagres, este homem que tem uma palavra que ninguém fala como ele, quando ele fala, o nosso coração arde. A doutrina dele é diferente dos saduceus, dos fariseus, porque a doutrina dele, ele não fala como as pessoas falam, ele fala com autoridade. E ele sentado conosco, está conosco, e então estava ali comendo com eles, e Jesus estava ali naquele momento pensando assim, daqui eu vou semear o amor de Deus para com esses pecadores, e vou levar ao coração deles uma oportunidade para que eles possam compreender que eu os amo, que o meu Pai os ama. E que eu estou aqui por causa deles, eu vim por causa deles, eu vim por causa dessas pessoas que estão marginalizadas, eu vim por causa dessas pessoas que não têm na religião esperança, eu vim por causa dessas pessoas que não têm na sua vida uma certeza de salvação, não conseguem ver a luz no fundo do poço, do túnel, eu vim para poder trazer resposta a essas pessoas. Enquanto estavam ali aqueles doutores da lei, disse, mas a lei diz que não pode, a lei diz isso, a lei diz aquilo. E ele comendo com isso, ele não aguentou, foi lá falar com os discípulos. E disse assim, por que o seu mestre
por que que o vosso mestre come e bebe com os pecadores e publicanos? Por que que ele faz isso? Quer dizer, eles eram religiosos. Se eles tivessem o amor de Deus no coração deles, se eles estivessem impregnados com o amor de Deus, e não tivessem preso a letra, mas estivessem sendo dirigido pelo Espírito, eles iam compreender assim, está ali Jesus querendo levar oportunidade àquelas pessoas. Aquelas pessoas precisam de receber uma palavra de ânimo. Aquelas pessoas precisam de ouvir uma palavra da verdade. Aquelas pessoas precisam de se encontrar. Aquelas pessoas precisam de ter, gerar nelas uma esperança de que há solução para elas, que elas não precisam continuar no estado que estão, que elas não precisam continuar no caminho que andam, elas podem mudar, há solução para elas, há mudança, há esperança para elas. Mas não, ele diz, por que que ele come e bebe com os pecadores e publicanos? A religião não permite isso. Nós somos separados, nós somos pessoas especiais, não podemos. E quando eles estavam falando aqui na mente deles, Jesus ouviu, e Jesus ouviu, e eu acho interessante, até anotei aqui, que os evangelhos, tanto Lucas como Mateus também fala desse texto, só que Mateus, no evangelho de Mateus, tem um pormenor, no capítulo 9, versículo 13, que é interessante. O Marcos e Lucas não falam disso, mas Mateus fala. Mateus diz que quando Jesus ouviu ele falar sobre, perguntar por que ele estava comendo com os pecadores, por que ele estava ali sentado no meio deles, por que estava tendo aquele relacionamento, aquele convívio com eles. E então Mateus diz que Jesus olhou para eles e disse assim, vocês precisam ir e aprender o que significa, olha lá o versículo, mas Jesus, ouvindo, disse, não, faz favor, Mateus 9,13, põe aí Luiz, faz favor, 9,13, olha, ide porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Jesus, quando virou para aqueles doutores, para aqueles religiosos, disse assim, ei, espera aí. Eu vou responder por que eu como e bebo com eles. É porque eu sei o que significa misericórdia, eu sei o que significa compaixão, eu sei qual é o amor que Deus tem por eles, eu sei qual é o interesse que nós temos por eles, e vocês precisam ir e aprender o que significa misericórdia, quer e não holocausto. Porque vocês andam fazendo muitas coisas, vocês andam negligenciando o principal da lei de Deus, fazem tantas coisas e esquecem o principal. Porque Jesus, quando falou aquilo, Jesus falou para os fariseus, porque eles eram muito legalistas. Eles se envaideciam de ser cumpridores da lei. Eles eram tão legalistas que, segundo a lei, eles tinham que dar o 10% de tudo que eles possuíam. Eles tinham que dar 10% da lavoura, 10% do gado, do rebanho, tudo eles tinham que fazer. Aquilo era dado para servir no templo, para sustentar os sacerdotes, para fazer o culto da época, e eles tinham que fazer aquilo. Mas eles eram tão legalistas, porque eles achavam que eram superiores a tudo, eles faziam até mais do que Deus tinha pedido, na mente deles. Eles faziam mais porque diz Jesus que eles eram tão legalistas que eles davam o dízimo até da hortelã e do cominho e do endro. As folhas. Eles pegavam aquilo que era o mínimo e eles faziam também, não, temos que fazer, temos que cumprir tudo. Mas faltava o principal. Porque eles faziam, eles eram legalistas. E a atitude deles, o legalismo deles, fechavam os seus corações para compreender o que significava a misericórdia de Deus. Então, nessa passagem, Jesus vai falar exatamente isso com eles. Vocês precisam aprender, porque se vocês aprenderem, vocês vão saber por que eu estou aqui comendo e bebendo com eles. Vocês vão ver que, para além da religião, para além do formalismo, para além das formalidades, existe algo muito mais importante, que é o amor de Deus que deve ser manifestado às pessoas. Elas precisam do amor de Deus, elas necessitam do amor de Deus, e diz que vocês vão e aprendam, porque eu não vim chamar justos, eu não deixei a glória,
Eu não vim aqui a essa terra para poder chamar pessoas que se consideram justas. Eu vim por causa dos pecadores. Eu vim por causa daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes espiritualmente. Aqueles que estão enfermos espiritualmente, eu vim por causa deles. E os que se consideram justos não precisam de médicos. Aqueles que se consideram sãos não precisam de médico. Os doentes sim, e eu vim por causa deles. E eu estou aqui por causa deles. Isso é uma grande mensagem para o pecador. Porque o pecador sabe que tem alguém que está preocupado com ele. Quando o pecador ouve a palavra de Deus, quando ele entende a palavra de Deus, ele sabe que pode confiar em alguém que o ama ao ponto de ter vindo aqui por causa dele. Assim como nós, um dia compreendemos isso, que Jesus veio por nossa causa. E se nós estamos aqui hoje, é por causa desse amor dele para conosco. Porque ele não nos excluiu. Ele não nos rejeitou. Ele não nos deixou de lado. Ele abriu o coração, abriu o seu coração para nos receber. Ele abriu os seus braços para nos acolher. Este amor, a religião não compreende. A religião está mais firmada nas regras, nos preceitos, nos dogmas, do que no amor de Deus. E era isso que estava no coração daqueles religiosos. Jesus dizia, vocês fazem coisas que são absurdas. Vocês conseguem coar um mosquito e engolir um camelo. Vocês negligenciam o mais importante da lei. Vocês fazem tantas coisas, mas esquecem que do amor que é dado a essas pessoas, Jesus veio por causa do pecador. E ouça agora, meus amados irmãos, se nós, quando aceitamos a Jesus, compreendemos este amor de Deus e aceitamos o Senhor, e hoje estamos felizes, porque Ele nos alcançou com a sua graça, imagine também, permita os irmãos dizer isso, quanto mais agora que nós já o conhecemos, quanto mais agora que nós já o servimos, quanto mais agora que nós temos uma comunhão com Ele, quanto mais cuidado tem Ele conosco, porque nós já o sabemos. Naquela altura, nós não compreendíamos muito bem. Nós estávamos caídos, estávamos sobrecarregados, estávamos oprimidos. Obrigado, pastor. No céu vai ganhar mais um galardão, pastor. Obrigado. Obrigado. Naquele tempo, nós estávamos, andávamos cabisbaixos. Nós que aceitamos Jesus, na época nós aceitamos Jesus, nós andávamos sem esperança. Alguns de nós pensavam assim, isso é o meu fim. Para mim acabou tudo. E tem pessoas que fazem como nós. Pensam como nós pensávamos. A pessoa que diz assim, eu já estou perdido mesmo, agora eu não quero saber de mais nada. Há pessoas que andam fazendo loucuras, porque pensam que a vida dele agora acabou mesmo, não tem mais jeito. Não, eu já estou mesmo, já estou mesmo tramado, agora eu vou continuar e não quero saber de nada, não quero saber, vou fazer o que quiser, porque já estou mesmo condenado. Ouça, você que me ouve agora, se essa é a sua posição, se esse é o seu pensamento, esqueça isso. Olhe para a palavra de Deus que diz que Jesus veio porque Ele te ama, Ele veio buscar os pecadores a arrependimento, Ele veio chamar aqueles que estavam perdidos, Ele veio em busca dos que estão doentes para sará-los. Jesus veio por causa dessas pessoas. E nós compreendemos isso. Porque nós estamos lá. Eu não falo pelos irmãos, falo por mim. Eu sei o que é chegar num ponto em que pensa, será que Jesus ainda vai me dar uma oportunidade? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai... E Deus colocou a mão na minha vida, transformou minha vida, transformou meu coração, minha mente, libertou, me deu do seu espírito, me colocou na sua igreja, fez de mim povo seu, ovelha do seu pastoreio. E se isso não fosse muito, ainda me colocou no ministério da igreja para servir ao Senhor. Este Deus maravilhoso que veio em busca do pecador. E Jesus veio para salvar o pecador. Então não há essa questão que os religiosos colocam. É uma forma de
de sobrecarregar ainda mais aquele que está perdido, aquele que está oprimido, cansado, ainda mais peso na sua vida. Mas essa voz não pode ser ouvida, deve ser ouvida a voz de Jesus que o ama. Jesus o ama, Jesus quer estar ao seu lado, ele tem prazer em estar do seu lado, ele tem prazer em te ajudar, ele tem prazer em transformar a sua vida. E ele veio para este fim. E ele diz, vocês deviam ir, vocês religiosos aí que acham que a pessoa não tem jeito e acha que você que acha que é muito santo, você que acha que é muito perfeito, você que acha que é muito bom e que não precisa nada, olha, você devia aprender o que significa isso. Você devia ir aprender, Jesus falando com os fariseus, não estou falando para os irmãos. Estou falando para os irmãos. Mas para alguém que me ouve, que talvez possa pensar assim também a carapuça serve, né? Que há alguém também que pensa, eu não misturo com ninguém. Eu não misturo com ninguém, eu sou perfeito. É perfeito? Então devia aprender também o que significa misericórdia em relação às pessoas. Nós não somos nada. Nós somos, pela graça de Deus, alcançados pela sua misericórdia. E assim como Deus fez conosco, pode fazer também. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. E já vou caminhar aqui para o fim. Estou falando por causa do pecador. Mas os irmãos também vão ouvir. Eu acredito que existam pessoas, humanamente falando, melhores do que nós. Agora os irmãos não gostaram. Mas eu acredito sim. Eu acredito que existem pessoas, humanamente falando, melhor do que nós. Pelo menos melhor do que eu. E eu vou reduzir esse pensamento. Se eu olhar para a minha família, eu tenho 9 irmãos. Tinha, porque já 2 faleceram. Se eu olhar para os meus irmãos, eu acredito que eu tenho irmão que é muito melhor do que eu, humanamente falando. E quero dizer que, mesmo eu considerando pior do que eles, Deus me salvou primeiro do que eles. Porque Deus me amou e eu aceitei o amor de Deus. Eu precisava. Algumas dessas pessoas estavam em condições melhor do que eu. Tinha muito mais, se fosse crédito humano, eles tinham muito mais do que eu. Mas eu era um miserável, que precisava do perdão de Deus. Necessitava da misericórdia. Eu era um doente espiritual. E Jesus veio me salvar, veio trazer saúde. E é esta a mensagem de amor de Jesus para com o pecador. Ele não veio buscar justos. Ele veio buscar exatamente as pessoas que precisam da sua ajuda. As pessoas que estão enfermas, doentes espirituais. Ele veio para socorrer essas pessoas. Ele veio para trazer essas pessoas a uma oportunidade de vida. E esses religiosos não entendiam. Jesus diz, eu vou explicar a vocês por que eu como e bebo com eles. Eu como e bebo com eles porque eu os amo. Eu tenho interesse na alma deles. Eu tenho interesse na vida deles. Lembra o que ele fez com Zaqueu? As pessoas não queriam nem saber de Zaqueu. E diz que Zaqueu até tinha desejo de vê-lo, mas não podia. Subiu lá na árvore para poder ver Jesus passar. Só que Jesus disse assim, hoje eu vou pegar uma peça nesse Zaqueu. Eu vou mostrar a ele o meu amor por ele. Porque eu vim por causa dele também. E diz que quando passou lá, ele parou debaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce que hoje eu vou lá para a tua casa. Para a minha casa? Sim, desce logo, eu vou lá para a sua casa. Ele queria vê-lo e Jesus foi para a casa dele. E quando chegou na casa dele, o que os religiosos fizeram? Estavam atrás de Jesus e dizem, agora ele entra na casa de um pecador. Ele entra na casa de pecador. Este homem, ninguém conhece, todo mundo sabe quem é este homem. Este homem é um pecador. E Jesus não falou nada. Não respondeu nada nessa hora, porque antes de Jesus responder, o amor dele foi tão grande, aquele homem reconheceu que estava diante de alguém que não o discriminava, alguém que não o rejeitava. Ele pôde ver o amor de Deus na vida de Jesus de tal forma, que ele levantou no meio das pessoas e disse, Senhor, nessa noite, se eu tenho defraudado as pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. E Jesus então respondeu, certamente, não está escrito isso, mas eu acredito que Jesus olhou assim para aqueles fariseus que estavam condenando, você entrar na casa de um pecador, você entrar na casa de um pecador, comer com um pecador. Ele disse assim, olha, hoje,
houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Deus, é filho de Abraão. Esse também, é por ele que eu vim, foi por causa dele que eu vim, foi por causa de você, pecador, que Jesus veio, foi por causa de mim, pecador, que Jesus veio, foi por nossa causa, pecadores, que Jesus veio. Ele veio para nos trazer a oportunidade, ele veio buscar os doentes, ele veio buscar os enfermos para curá-lo, veio trazer saúde para os enfermos e doentes espirituais. A grandeza do amor de Deus, essa manifestação deste amor tão grande, vê-se claramente na forma de Jesus relacionar com as diversas classes de pessoas. Ele não media esforços e não se preocupava com ninguém por causa do pecador. Ele estava lá. Ele ia lá. A Bíblia diz que ele andava de aldeia em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho, anunciando arrependimento, dizia: eu estou aqui para poder salvar vocês. Eu vim para transformar a vossa vida. Eu vim para mudar a vossa história. Eu vim para libertá-los. Eu vim para trazer saúde. E diz que multidão andava atrás dele, porque ouvia e sentia o seu amor. Na casa de Mateus, os convidados tiveram a oportunidade de experimentar este amor que está acima das normas religiosas. Se estivesse baseado na religião, eles não podiam estar lá juntamente com ele, mas Jesus foi lá, quebrou o protocolo. Jesus, como Deus, como o autor da vida, como o amor que é, entrou lá e levou salvação e oportunidade para aquelas pessoas. Ele quebrou as normas religiosas. Outro dia, e já termino por aqui. Outro dia vi um vídeo, embora já tinha visto isso há 25 anos atrás. Mas vi um vídeo agora, nova versão, novo formato. Agora em HD, mas eu vi pessoalmente a história que eu vou contar. Convidaram um pregador para ir à igreja, num lugar chamado Missão, Igreja Missão, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Convidaram um pregador para ir lá pregar. E o pregador disse assim: pastor, então vamos fazer um acordo. Eu vou pregar, mas eu quero dar uma mensagem diferente à igreja. E o pastor disse: não, tudo bem, pastor João da Penha, o nome do pastor. Estou citando, se estiver me ouvindo, estou contando a sua história. E ele disse assim: eu quero pregar, mas quero dar uma mensagem diferente. E eu vou combinar vou fazer um acordo. E o pastor disse: então vamos fazer o acordo. Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu só vou chegar na hora da pregação. Pode deixar que eu vou chegar na hora da pregação. E o culto era culto de missões. Eu só vou chegar na hora da pregação. E o pastor certamente combinou, mas eu vou explicar por quê. Foi lá dentro do escritório e combinou com o pastor o que ele ia fazer. O que ele fez? Ele vestiu de mendigo, disfarçou, caracterizou lá como um pedinte, como um morador de rua, todo sujo, com as roupas rotas, e foi para a porta da igreja, sentou lá e começou a pedir esmola na porta da igreja. E os nossos irmãos, os crentes, passavam e entravam, e alguns nem olhavam para ele. E outros ainda chamavam a atenção: você não pode ficar aqui sujo aqui na porta, aqui é a igreja, aqui é a casa de Deus. E começou a fazer, e ele ficou lá. E o culto está a decorrer, e as pessoas passavam e tal, e ele está lá tomando nota de todo mundo, olhando o rosto de todo mundo. Quando estava na hora da mensagem, ele entra na porta, o porteiro não queria deixar ele entrar, e o pastor diz: deixa o homem entrar. E ele vem entrar, não pode deixar ele vir. E ele vem entrando para o corredor afora, e o pastor diz: pode deixar ele vir, pode deixar, irmão. O diácono queria pôr para fora. Não, deixa o homem vir aqui, pode vir aqui em cima, pode vir aqui no púlpito. E chegou e falou assim: nós vamos ouvir a mensagem com o pastor fulano de tal. Pegou o microfone. Opa, aqueles irmãos, alguns daqueles irmãos que estavam lançando amor pela boca para fora, ficaram envergonhados com a atitude.
Pessoas zelosas, mas sem amor nenhum no coração. Pessoas que tomaram uma lição, como eu também. Não estou falando para eles, eu também. Muitas vezes nós passamos ao largo, como aqueles religiosos que passaram e deixaram a pessoa no caminho caído. Mas Jesus nunca deixa. Jesus nunca abandona o que está em sofrimento. Ele não vira as costas para o caído, para o necessitado. E aquelas pessoas, quando ouviram o pastor pregar, e o pastor diz, olha irmãos, eu fiz uma brincadeira com os irmãos, agora os irmãos vão para casa e depois conversa com Deus, não é comigo, conversa com Deus. Os irmãos, cada um tem a sua lição para tirar. Imagina aquelas pessoas, algumas pessoas que fazem como hoje em dia. E outro dia, concluindo, outro dia vi uma versão, acho que no Facebook, um videozinho que as pessoas fizeram isso lá. Mas eu vi isso há 25 anos atrás. E alguém fez lá. Então era uma situação que mostrava aquele amor só de palavras. Mas nós não podemos amar só de palavras. E Jesus não ama só de palavra. Ele ama, o amor de Deus é incomparável. E é este amor que Jesus tem que nos atrai a Ele. O amor de Deus atrai o pecador. Este amor atraiu a mim e a si. Este amor de Deus é que nos faz ficar aos pés dele. Nós somos gratos porque ele nos amou. E o pecador pode encontrar esse amor hoje em dia, porque Jesus está aqui, Jesus está vivo, e ainda continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Continua derramando este amor no coração das pessoas. Ele diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar o pecador. Então o pecador, aquela pessoa que se considera um pecador, pessoa que considera talvez ignorado pela sociedade, ignorado pela família. Os familiares são os primeiros. Parece que Jesus falou alguma coisa que não bate muito bem na mente de algumas pessoas. Jesus dizia, os verdadeiros inimigos primeiro estão na casa da pessoa. Nós encontramos inimigo na nossa própria família, por causa de servir ao Senhor. Então, quando a pessoa está precisando, necessitada, ela encontra poucas pessoas para poder levantá-la, mas para poder continuar a enterrá-la, vai encontrar muita gente para pôr para baixo. Mas Jesus veio para levantar o pecador. Ele veio para trazer solução, saúde espiritual, veio para trazer vida e vida em abundância. Este nosso amigo Jesus, que nos ama, que fez conosco, continua também ainda hoje a salvar, a libertar e a mudar a história. Ele diz, eu não vim chamar justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Quem precisa de médico são os doentes. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe, nessa noite, ou nessa tarde, quem sabe você que me ouve através da internet, talvez você tenha, até então, tenha ficado assim um pouco desiludido com a vida, tenha ficado assim um pouco triste com a vida. Ah, minha vida, isso não é vida, mas também você não buscou a pessoa certa para te ajudar. Você talvez tenha batido já em muitas portas, mas ainda não bateu na porta certa, que é Jesus. Talvez você tenha batido, andado e procurado, talvez até na sua família, tenha procurado apoio na sua família, e a família às vezes não te compreende, não entende. Talvez até o seu melhor amigo, você considerar o melhor amigo, não tem tido ouvidos para ti, não tem dado atenção à sua necessidade, não tem podido fazer nada por você. Mas eu quero te dizer que se você buscar Jesus, se você se aproximar dele, se você chegar humildemente perante ele, ele está com os braços abertos para te receber. Ele está pronto para demonstrar o seu amor por você. Ele está pronto para te socorrer, para te auxiliar. Não perca a esperança, não desanime, não desista de buscar, busca o Senhor, levante. Talvez você tenha ficado até agora assim, mas também você não tem dado este passo tão importante. Você talvez esteja a esperar que as coisas aconteçam naturalmente, mas você precisa de dar um passo de fé.
Você precisa caminhar, você precisa buscar, você precisa pedir a Deus, você precisa vir a Jesus, você precisa abrir o seu coração para Jesus, você precisa pedir que Jesus entre na sua vida, domine o seu ser, dirija a sua vida, mude a sua história. Se nessa noite, ou nessa tarde, nesse dia, se é essa a sua condição, não deixe passar essa oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso, eu necessito, Senhor. Eu considero enfermo espiritualmente, me considero doente, eu preciso de saúde, eu preciso de perdão para os meus pecados, eu preciso da mudança para a minha vida. Senhor, olhe para mim, Senhor. Assim conforme a tua palavra nos diz, eu creio na tua palavra, eu ouvi a tua palavra, eu creio que é verdade a tua palavra, eu creio que o Senhor me ama, então me recebe. Eu estou aqui, Senhor. Eu venho diante de ti e abro o meu coração, entra no meu coração, entra na minha vida e muda essa situação, Senhor. Se alguém estiver aqui nessa noite e que ainda não aceitou Jesus, talvez esteja dizendo assim: olha, essa mensagem, será que alguém foi contar ao pastor que a minha situação era essa? Será que alguém foi contar a ele? Porque eu estou passando por isso. Será que alguém já foi contar? Ninguém veio contar a mim, mas o Espírito Santo, Deus, conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece o seu ser, conhece o seu entrar, o seu sair. Deus sabe tudo sobre a sua vida. E Ele está dizendo assim: eu quero transformar a sua vida. As pessoas podem te rejeitar, mas eu não te rejeito. O pai e a mãe podem rejeitar, mas eu não te rejeito. Eu não te abandono. Eu não te abro mão de ti. Eu te amo, eu quero entrar na sua vida. Eu quero que você me dê oportunidade para eu mudar a sua vida. E se você estiver aqui e sente que é contigo que Deus está falando, levante a sua mão, dê um sinal para que nós oremos por você. Dê um sinal com a sua mão e diz assim: eu quero que Jesus mude a minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor faça esse milagre na minha vida, que é um milagre de transformação. Aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja, se você está a ouvir, agora onde quer que esteja, diz: Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu aceito, eu recebo essa palavra. Eu aceito, Senhor, é a tua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor venha e entre na minha vida e mude a minha vida. Nós vamos orar. Eu vou pedir aos nossos irmãos do louvor para subirem, faz favor. E nós vamos orar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, se você quiser sair do seu lugar e quiser vir aqui à frente para nós orarmos por você, nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Jesus vai entrar na sua vida. Jesus vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Você vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Você vai gozar a felicidade que você nunca experimentou. Você vai poder sentir a proteção que você nunca teve. Você vai gozar o amor que você nunca sonhou com Ele. Mas Jesus vai entrar na sua vida, vai te dar refrigério, vai refrigerar a tua alma, vai aliviar o seu sofrimento, vai trocar os seus fardos pesados por fardos leves. Ele vai abençoar a sua vida. Enquanto nós cantamos, se você quiser, saia do seu lugar. Aí na sua casa, feche os seus olhos. Enquanto nós cantamos, vai falando com o Senhor, diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor mude a minha vida. E se você estiver aqui, não deixe de vir, porque nós vamos orar por você.